uma opinião sempre corre o risco de encontrar uma divergência. Aqui o espaço das opiniões no Contraponto. Com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema, teste de realidade nas fake news. 2 pontos de vista do professor Leandro Tesler, do Instituto de Física Glenn Vatagen, da Unicamp, ele que é pesquisador do Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais da Unicamp e que vai comandar o quadro Teste de Realidade no Trocando em Miúdos. Professor Leandro, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Prazer é meu, bom dia. Quero inicialmente agradecer aí a sua disponibilidade em contribuir com seus conhecimentos para o combate às fake news, professor. Faremos sempre o possível. E participa conosco o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, e que comanda os quadros Campanha de Vacinação contra a Desinformação e também o quadro A Ciência em Tempo de Avanço. Professor Luiz Carlos, prazer em tê-lo conosco, bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Tesler, bom dia, ouvintes, é sempre um prazer. A falsificação da verdade acaba impondo a uma massa a visão distorcida de uma realidade. E essa desinformação é uma prática que tem se tornado recorrente, ganhou mais velocidade a partir da internet alavancada pelas redes sociais, e temas como preconceito, racismo, discriminação de gênero se sentiram estimulados a sair da toca a partir das fake news. E nessa esteira, a vulgaridade, o insulto e o conspiracionismo acabam se constituindo em peças-chaves na interpretação paralela daquilo que é real. E os políticos adotaram a estratégia iniciando uma fala com fatos verdadeiros e que logo na sequência acabam se transformando em falsos, mediante a versão que convém. E com isso, a coerência e a veracidade perdem a força mediante a caixa de ressonância com as fake news. E o que interessa a muitos é que, sem confronto de argumentos opostos, o que prevalece é a dúvida. E assim sendo, fica mais fácil manipular e conquistar os duvidosos. E visando prevenir esses efeitos imprevisíveis e irracionais, é que tomamos então a iniciativa de criar o teste de realidade. Afinal, aqui valorizamos a verdade, né, professor Leandro? É isso aí. O ponto é chegar à verdade, né? Entender de onde vem a verdade, de onde vêm as notícias falsas. Bem, professor Luiz Carlos, a pandemia ela enfrentou um verdadeiro tsunami de fake news, né? Olha, Márcio, nós fomos bombardeados com uma onda gigantesca de fake news, que eu considero notícias assassinas, né? Que foram criadas por aquele gabinete paralelo, né, do governo federal, por adeptos do movimento anti-vacinas, por vários atores, incluindo políticos, líderes religiosos, ex-atletas, alguns empresários, alguns médicos, conselhos de classe, inclusive, com o objetivo de boicotar o combate efetivo à Covid-19, de boicotar a vacinação como um todo, principalmente a vacinação infantil. Então, durante toda a pandemia, nós lutamos contra um movimento muito organizado, muito financiado, que levou pessoas no país, infelizmente, a acreditarem em falsas terapias, a desconfiar da eficácia, da segurança das vacinas, a não cuidar com as medidas não farmacológicas, infelizmente, algumas delas a não se vacinarem e perderem a vida. Professor Leandro, a jornalista filipina Maria Ressa, que ganhou o Nobel, em seu livro Como Enfrentar um Ditador, ela escreve: a checagem de fatos é um jogo em que você acerta um e aparecem outras dezenas. Mas fazer isso nos permite identificar as postagens que têm por objetivo confundir, professor. A coisa é realmente bem complicada. Eu queria pegar o gancho que o Luiz Carlos colocou aqui, né? Nós estamos saindo de um governo, saímos recentemente, de um governo que não só fomentava, como era a própria fonte de desinformação, né? Então, isso cria uma série de desafios e acaba acontecendo o que você está mencionando, quer dizer, você ataca por um lado, ele vem por outro, parece uma hidra, né? Aquele monstro grego com o cabelo, que cada pedaço do cabelo era um monstro.
E isso acontece e vem acontecendo, é um dos grandes problemas de desinformação, né? Você segura uma fonte, logo aparece outra, você segura essa, aparece outra. Então, identificar fontes, identificar formas de desinformação fazem parte de um esforço para as pessoas que querem se informar. Agora, também a gente tem que se dar conta, quando trabalha com isso, que tem muita gente que não quer se informar, que eles querem realmente viver essa realidade paralela do mundo da desinformação, e as estratégias têm que ser diferentes. Agora, professor Luiz Carlos, massacrado exatamente por informações mentirosas e contraditórias, né? Com isso, muita gente desiste de procurar a verdade acreditando aí na mentira. Isso funcionou muito com relação à vacina, professor? Olha, isso funcionou muito com relação não só à vacina, mas com relação também às medidas não farmacológicas de combate à Covid-19, né? Durante a pandemia, desde o início, né, essa disseminação enorme, essa onda gigantesca de fake news, ela levou para o adoecimento, para a morte de dezenas de milhares de pessoas. Foram tantas as fake news espalhadas que a população ficou assustada, né? Desde o início da pandemia, os negacionistas, eles relativizaram a gravidade da crise sanitária, eles atacaram as medidas não farmacológicas como distanciamento físico, o uso de máscaras, eles atacaram a ciência, as nossas instituições públicas, eles atacaram as vacinas, eles inventaram mortes que ocorreram após as pessoas terem sido vacinadas, como se as mortes tivessem sido causadas pelas vacinas. Eles defenderam um tratamento sem eficácia científica comprovada. Eles defenderam a imunidade de rebanho, Márcio, para deixar as pessoas morrerem, né? Lembra do caso lá de Manaus? Eles criaram várias alternativas oferecendo falsas esperanças e, infelizmente, nós entramos para a história como um país pária, que deixou morrer aí aproximadamente 700 mil pessoas, e muitas das pessoas que sobreviveram vão sofrer aí com Covid longa e com sequelas irreversíveis. Então o efeito foi muito grande, né? Eles contribuíram para uma menor adesão da população às vacinas, resultou em mais infecções, mais hospitalizações, mais mortes, e eles vão continuar criando muitas mentiras contra as vacinas, principalmente para as crianças agora. E essa onda de desinformação, infelizmente, vai nos acompanhar em 2023 e 2024. Isso tem um impacto desastroso nas vidas das pessoas. Agora, professor Leandro, nesse ambiente de embate político e intelectual, isso também acaba abalando, inclusive, os alicerces da própria democracia, porque parece que a racionalidade ela fica ameaçada pela emoção, né, professor? Não, isso sempre foi assim, né? O problema é que agora com redes sociais isso é muito amplificado, né? Então, e parece que é um jogo mesmo. Eu recentemente me envolvi numa polêmica envolvendo vacinas, justamente porque o governador de São Paulo, o governador Tarcísio, acaba de promulgar uma lei que não se pode mais exigir vacina de pessoas para adentrarem em recintos públicos. Na própria universidade não pode mais exigir certificado de vacina dos estudantes. Isso foi feito baseado na cabeça dele, quer dizer, ele atendendo à pressão desses grupos interessados em espalhar desinformação. E aí eu vi o tipo de comentário que aparece em redes sociais, parece torcida, quer dizer, 100% das pessoas que concordam com a ideia da liberdade de não se vacinar, né, de não colocar essa vacina, entre aspas, experimental no meu corpo, são todos apoiadores do governo que saiu, quer dizer, do atual governo do estado de São Paulo. Então isso existe essa confusão entre racionalidade e como a pessoa está no mundo, inclusive o posicionamento político das pessoas. Então, professor Luiz Carlos, eu queria que o senhor comentasse, porque o governador de São Paulo, como disse o professor Leandro, né, ele sancionou esse projeto de lei que proíbe a exigência do comprovante de vacinação contra a Covid, exatamente para ter acesso aos locais públicos, privados do Estado, incluindo aí as escolas. E pela lei não haveria ou não haverá mais a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação para se ter acesso a esses locais, exceto aos profissionais de saúde, uma vez que podem ter contato com imunossuprimidos, trabalhadores em instituições para idosos, profissionais em contato com crianças, portadores de doenças crônicas e mulheres grávidas. Qual a sua avaliação, professor? Olha, felizmente no país, apesar de toda a campanha anti-vacinas, apesar de todo o negacionismo que nós tivemos que enfrentar durante esses pouco mais de 2 anos de pandemia, a população, de certa forma, aderiu em massa à vacinação.
Hoje a gente sabe, né, que com as novas variantes circulando, principalmente essas variantes e subvariantes da Omicron, essas variantes estão encontrando uma população hoje vacinada. Eu creio que nós falhamos na vacinação infantil, nós escorregamos muito na vacinação infantil, nós não conseguimos, nesse caso, superar de forma eficaz e eficiente o movimento anti-vacinas, e boa parte da população brasileira ainda não vacinou as suas crianças. Isso tem um efeito inclusive para as vacinações, para as vacinas, né, do calendário infantil para as nossas crianças até 5 anos, mas eu creio que de forma geral nós avançamos na vacinação, isso ajudou muito, e algumas medidas elas podem ser controladas, né, de uma outra forma nesse momento. O que é importante é sempre esclarecer a população brasileira para o risco de que a Covid ainda está circulando entre nós, o vírus ainda está circulando, e que as pessoas que não tomaram as doses de reforço precisam tomar as doses de reforço. As crianças que não foram vacinadas precisam ser vacinadas. E aos poucos essas medidas elas vão sendo revogadas, essas medidas de controle. Professor Leandro, O Príncipe do Maquiavel, né, ele recomendava ao governante que ele fosse um grande fingidor, dissimulador, e nesse sentido essa receita ela tem sido seguida por muitos políticos, o que acaba, de certa maneira também, estimulando as fake news, professor. É a era da pós-verdade, né? Quer dizer, na época do Príncipe não existiam redes sociais, até existiam redes sociais, mas não com a dinâmica que nós temos atualmente, né? Eu acho que o que mudou de lá para cá é essa rapidez com que a informação se reproduz e se espalha. É o que eu chamo das não linearidades do sistema, né? Quer dizer, o sistema rede social é um sistema que amplifica o sinal muito rapidamente e com muita eficácia. E aí é aí que o problema aparece. Quer dizer, políticos, ao longo da história, o compromisso deles com a verdade é limitado. Eles têm compromisso com os seus constituintes, com os seus eleitores, né? Aliás, esse é o motivo pelo qual o governador de São Paulo promulgou essa lei que a gente mencionou há pouco tempo. Então, eu não espero nada muito diferente dos políticos. O problema é como a sociedade encara isso, e eu acho que é para isso que a gente tem que prestar atenção, e isso vai muito além da minha capacidade, da nossa capacidade de atuar. São aspectos sociológicos, aspectos ligados às ciências sociais, de se entender como a informação circula numa sociedade contemporânea. Professor Luiz Carlos, a falta de confiança nas autoridades de saúde, aliada ao medo e também à própria incerteza sobre a Covid, tudo isso acabou criando aí o terreno fértil para a disseminação de fake news, professor? Olha, Márcio, o Brasil, infelizmente, ele é um ambiente muito propício para o espalhamento de mentiras e de narrativas anti-ciência, de fake news. Porque falta informação qualificada e falta também, na minha opinião, uma atitude um pouco mais crítica por parte da população. Nós sempre precisamos defender que políticas públicas na área de saúde sejam baseadas em evidências científicas sólidas, robustas, que comprovem a eficácia, a segurança de medicamentos e de vacinas. Nós precisamos defender, Márcio, que a ciência dê as respostas e não que questões políticas, questões ideológicas, questões religiosas sejam mais importantes, digamos, para a definição de rumos. A ciência está avançando muito, a gente sabe disso, mas infelizmente a ignorância também, a ignorância persiste, e nós estamos observando hoje um crescimento das pseudociências que defendem alternativas terapêuticas sem evidências científicas. Então hoje, né, nós estamos lutando contra essa onda gigantesca de fake news, porque o negacionismo, esse movimento, ele é um movimento que afronta a ciência. Então ele coloca vidas em risco, ele adota estratégias de comunicação que deixam as pessoas desconfiadas, assustadas, com medo, e nós precisamos combater essas notícias falsas com firmeza. É um desafio enorme, porque infelizmente a gente não consegue distribuir as informações corretas com dados científicos para confrontar as fake news nas mesmas redes que essas pessoas recebem as informações falsas. Então, infelizmente, esse negacionismo científico vem sendo usado como, eu diria, um instrumento político para maquiar a realidade, para enganar as pessoas. Mas a ciência, Márcio, Leandro, não tem lado político, não é uma questão de opinião pessoal. Agora, professor Leandro, o jornalismo ele tem como tarefa exatamente desmascarar a mentira e a transgressão, né? Mas parece que não tem sido bem assim, né, professor? Tem jornalismos e jornalismos, né? Quer dizer,
Eu acho que o jornalismo hoje tem um papel muito importante, tanto no combate à desinformação, quanto no espalhamento, no sucesso da desinformação, né? Também isso tem a ver com a aparição de redes sociais rápidas, mas também tem a ver com como grandes blocos jornalísticos se comportam, né? Nós temos hoje no Brasil, uma tradicional rede de rádio, televisão, e muito presente na internet, que é especialista em espalhar desinformação. Quer dizer, não dá para você prestar atenção em nada do que acontece ali, porque certamente ele está indo pelo caminho errado. O dono dessa rede diz que não, que isso é uma estratégia, que ele descobriu um filão para ganhar dinheiro, que é justamente o negacionismo, né? Isso é de uma irresponsabilidade enorme, né? Eu acho que respeito as estratégias que ele toma, mas é muito irresponsável desinformar uma parte grande do público para viabilizar o funcionamento da sua rede de comunicação. Então, o jornalismo deve buscar apoio na ciência, nos cientistas, para tentar levar isso para a população. Agora, eu não me iludo que é só a população entender a ciência e tudo está resolvido, né? A coisa é muito mais complicada do que isso, e se sabe disso, que divulgação da ciência não é simplesmente... As pessoas não são anti-ciências, ou não são negacionistas só porque elas não entendem ciência, também porque elas não entendem ciência, mas também porque isso pode... contradizer as crenças pessoais das pessoas. É importante a gente lembrar, eu estava lembrando enquanto o Luiz Carlos falava antes, que ciência é uma experiência muito recente na história da humanidade, né? Faz 500, 600 anos que nós inventamos a ciência como ela é hoje. E outras formas de interpretar a realidade são milenares, existem desde que a civilização começou. Então, é um pouco complicado, é muito complicado a gente conseguir encontrar um caminho para fazer com que as pessoas pensem cientificamente. E nós já sabemos que não basta educar para a ciência. Quer dizer, educar para a ciência é uma parte importante do processo, mas é preciso que as pessoas passem a entender que a vida delas pode ser iluminada pelo conhecimento científico. Professor Luiz Carlos, durante o processo de vacinação, né, aquele movimento anti-vacina esparramou vídeos nas mídias sociais de pessoas que parecem ter convulsões, espasmos, alegando falsamente que eram efeitos colaterais da vacina. Mas muitos vídeos, na realidade, eram de muitos anos e não tinham nenhuma relação com a vacina da Covid-19 e acabaram desmascarados exatamente pelos verificadores de fatos. Mas só que isso continua alimentando a dúvida, professor? Não, sem dúvida nenhuma. O movimento anti-vacinas é um movimento irresponsável, é um movimento criminoso. Durante toda a pandemia, eles espalharam desinformação a rodo, né? O movimento anti-vacinas, ele nunca foi muito forte no Brasil, Márcio. Ele sempre foi muito forte em alguns países europeus, nos Estados Unidos, e é um movimento contrário à vacinação como uma estratégia de saúde pública, um movimento que afronta a ciência, que coloca vidas em risco. Então você citou aí vídeos, né, materiais que eles espalharam pelas redes sociais, muitos deles são repletos de técnicas, de estratégias exatamente para manipular a opinião pública. Então, muitas vezes, eles, inclusive, usam pessoas, assim, né, médicos, pessoas que têm um jaleco branco, têm um título de doutor, para dar credibilidade às próprias mentiras que eles criam. Então, eles são cruéis, sabe? Eu costumo dizer que cada palavra, cada gesto, cada imagem é colocada para criar um impacto. E que charlatanismo, picaretagem e defesa de bandeira anti-ciência, bandeira política anti-ciência, é um negócio muito rentável. Então, é uma máfia digital. Né? Eles estão atuando hoje firmes nas redes sociais, mas eu tenho receio, Márcio Tesler, que eles vão começar a expandir as ações ao ar livre, viu, para as ruas, para as praças. E aí eles espalham nos aplicativos de redes sociais, essas mentiras, elas têm enorme capilaridade nas redes sociais, e as pessoas, elas compartilham conteúdos, né, que, como o Tesler citou, ecoam as suas crenças, as suas visões de mundo. Então esse fenômeno é muito explorado pelos adeptos do movimento anti-vacinas, né? Os psicólogos costumam dizer, né, que tem aquele efeito da verdade ilusória. Uma mentira repetida 1000 vezes, ela não vira verdade, ela parece confiável em virtude da repetição extensa, né? E muitas pessoas são movidas por ideologias, né? Elas seguem agindo com base em informações falsas, mesmo sabendo
que são falsas. Agora o Tesla colocou uma coisa importante, tá? Desinformação também não é falta de informação. As pessoas têm acesso à informação. O problema é que nesse oceano enorme de informações é muito difícil as pessoas também entenderem em quem confiar para ajudar a tomar as suas decisões. Então, e nessa linha da desinformação, né, professor Leandro, se a verdade ela tem sido corroída, essa desinformação ela tem se mostrado como uma verdadeira indústria multibilionária, desinformando e alimentando a propaganda enganosa, né? Sem dúvida, quer dizer, tem gente ganhando dinheiro com isso, senão isso não estaria acontecendo dessa forma. E é muito grave, aqui no Brasil eles estão tentando reinventar aquela associação falsa entre vacinas e autismo, né? Isso está começando a aparecer de novo. Então, existe toda uma indústria do pavor, eu diria que é isso, quer dizer, de tornar os pais com medo, criar medo nos pais de que os seus filhos se vacinem e que tenham efeitos colaterais terríveis, o que não é verdade, né? E aí, claro que eles estão jogando com a emoção das pessoas, né? Quem vai colocar seu filho em risco, né? Então, só de criar dúvida em relação à segurança das vacinas, por isso que eles sempre falam dessas vacinas experimentais, né, como se elas não tivessem bem, a segurança delas não tivesse bem estabelecida, eles começam a criar dúvidas nos pais para que os pais não vacinem seus filhos, né? E isso é um movimento que nós vamos ter que encarar nos próximos anos e ele vai se fortalecer, quer dizer, vai ser uma batalha difícil. Isso que o professor Leandro colocou, professor Luiz Carlos. Existem muitas informações falsas circulando nas redes sociais, né? E uma delas é exatamente essa correlação entre autismo e a vacina. E a gente não pode desprezar o aspecto de que as vacinas elas continuam sendo fundamentais para crianças, né? Olha, as vacinas, elas nos tiraram da pandemia, né? Eu costumo dizer que as vacinas contra a Covid foram uma das maiores conquistas da ciência. As vacinas salvaram milhares de vidas. Aliás, vacinas salvam milhões de vidas por ano. Eu estou considerando todas as vacinas, tá? Então, nós podemos aqui falar, inclusive, infelizmente, das campanhas de vacinação para as crianças que têm uma taxa de cobertura muito baixa nos últimos anos, principalmente nos últimos 6 anos. Né, vacinas, as principais vacinas do calendário infantil, né, sarampo, catapora, rubéola, cachumba, paralisia infantil e várias outras, elas estão com uma taxa de cobertura vacinal em torno de 60%. É impressionante, muito baixa. E os vírus, eles continuam circulando. As pessoas acham que as doenças não estão mais aí, mas elas estão. Os patógenos que causam essas doenças, eles estão sendo controlados por altas taxas de cobertura vacinal. A partir do momento em que a taxa de cobertura vacinal de crianças cai, né, nós já estamos vendo o ressurgimento de doenças que estavam controladas exatamente por uma cobertura vacinal alta. Vamos lembrar que só a varíola, né, foi erradicada por vacinas, a doença que foi erradicada por vacinas. As outras, elas continuam controladas pelas vacinas. Mas só para finalizar um comentário anterior, né, até do Tesla, olha, produtores intencionais de mentiras têm sim interesses financeiros, religiosos, ideológicos, políticos. Professor Leandro, as pessoas elas têm se sentido seguras nas suas respectivas bolhas, né? Aceitando aí informações como verdadeiras a partir daquele momento em que elas acabam reforçando as suas opiniões, professor. Isso é normal do ser humano, né? Quer dizer, nós sempre nos sentimos seguros quando nós estamos cercados de gente que reforça as nossas opiniões, nos protegem dos nossos medos, né? E que isso faz parte, até se diz que isso é uma vantagem evolutiva para o ser humano, né? Que permite que a gente viva em comunidades grandes, né, a partir de crenças comuns e pactos não escritos entre os indivíduos dessas comunidades. E isso faz com que você acabe ficando dentro de bolhas, como a gente chama de bolhas de conhecimento. O problema com as redes sociais é que os algoritmos de recomendação tendem a te manter dentro dessas bolhas, porque isso aumenta o tempo que você está dentro da rede social e aumenta a tua exposição a propaganda, a publicidade, que é o que faz com que essas redes sociais se mantenham, né? A gente sempre tem que lembrar que rede social não é espaço público, são espaços que tem um dono, que tem regras e coisas. Então, é muito
é comum as pessoas se sentirem seguras dentro das suas bolhas e as redes sociais estão ajudando elas a ficar dentro das suas bolhas, evitando que elas entrem em confronto com ideias que elas não conhecem. Agora é incrível, né, professor Luiz Carlos, porque até hoje algumas pessoas ainda suspeitam sobre a criação do vírus chinês, exatamente como se fosse uma arma biológica, né, criado intencionalmente para atingir as pessoas poderosas, professor. Essa foi uma das tantas teorias da conspiração que surgiram no início, né? E assim, ó, as fake news, Márcio, essas teorias da conspiração, elas vão sendo requentadas. Né? Muitas das fake news que a gente teve que combater aqui no início, elas foram fake news que vieram lá da Europa, dos Estados Unidos, e traduzidas aqui para o nosso bom português. E aí a gente combate, mas passa um tempo, as pessoas esquecem, mas eles não esquecem e voltam com aquelas fake news. Então, essa da origem do vírus é uma das tantas aí, né? Nós temos várias comissões da Organização Mundial da Saúde e outras entidades que, até o momento, né, todas as evidências levam a acreditar que realmente, né, foi uma causa natural. Agora, falando um pouquinho mais sobre essa questão anterior, esse processo ele é muito complexo e ainda muito pouco entendido, né? Embora tenha muitos trabalhos científicos sobre o tema, em particular na área de ciências cognitivas, psicologia, sociologia, sobre os níveis de percepção individual, de natureza coletiva, é impressionante como essa é ainda uma questão muito difícil, que desafia a ciência. Em muitos casos, né, a gente nota uma dissolução cognitiva individual. As evidências, os fatos, elas entram em choque com valores, com crenças subjetivas, né, e as pessoas elas escolhem uma narrativa apropriada a elas mesmas, né, de acordo com a visão de mundo delas, para explicar a realidade. Então, muitos discursos negacionistas em relação à pandemia, eles inclusive foram se modificando. No início a Covid era uma farsa, depois uma armação da China, depois a gravidade foi negada, depois se criaram várias teorias conspiratórias. Então, depois esse processo negacionista se estendeu a formas de prevenção da doença, para depois negar a eficácia das vacinas, destacar supostos riscos. Então, assim, em teoria, né, sempre que uma proposição científica vai contra valores e visões pessoais, sejam elas religiosas, filosóficas, ideológicas, políticas, culturais, a tendência é que ela seja rejeitada por essas bolhas aí, por uma bolha, né, que foi, como foi citada por você e pelo Tesla. Então, quando uma informação é contrária às perspectivas da pessoa, que pode ter um valor, digamos assim, identitário muito grande para ela, há um bloqueio e ela não vai reavaliar suas crenças. Então a gente poderia dizer, né, professor Leandro, que assim como uma infecção resistente a antibióticos, a teoria da conspiração teria exatamente o poder de se defender até dos fatos incontestáveis, né? É impermeável aos fatos, né? Eu li em algum lugar, não consigo lembrar onde, que toda a teoria da conspiração acaba esbarrando em racismo ou antissemitismo em algum ponto. E isso é muito claro nessas teorias da conspiração ligadas à Covid, né? O vírus chinês, ele veio do morcego porque um chinês tomou uma sopa de morcego, ou ele foi criado num laboratório na China. Então, sempre tem essa etnização da origem do vírus, né? Aí tem uma conspiração mundial que envolve George Soros sempre, que é o personagem preferido das teorias de conspiração, porque ele é judeu e muito rico lá, né? Bom, e aí as coisas vão, quer dizer, eu acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção em como isso se coloca, né? E aí como isso está arraigado nas crenças e na identidade das pessoas. É muito difícil você mexer com isso uma vez que isso se colocou, né? É por isso que tem tão pouco negacionista arrependido, né? Eles acabam perdendo força porque ninguém mais acredita neles, mas é muito raro você ver um negacionista que diz, putz, eu estava errado, na verdade, aquilo não era assim. Porque não é assim, quer dizer, ele cria resistência ao antibiótico. E esses antibióticos não são óbvios como é que eles funcionam. Quer dizer, um antibiótico conhecido, o Luiz Carlos sabe disso muito melhor do que eu, ele vai atacar processos nas bactérias lá, né, que vai impedir que as bactérias se reproduzam. Os antibióticos para desinformação, a gente não sabe muito bem qual fase da evolução da desinformação é crucial para a gente atacar. E é por isso que é tão difícil atacar desinformação. Professor Luiz Carlos, nessa lógica, né, vale ressaltar que o Brasil
recebe e consome notícias falsas sobre vacinas, né, há muitos anos, né? E nós temos marcos históricos e que comprovam falhas humanas no processo de comunicação no setor da saúde, com reflexos aí nas instituições de pesquisa e na própria população. Vale ressaltar aqui a revolta da vacina em 1904, né? E que levou as pessoas a irem contra a vacina, ocasionando aí diversas internações e mortes por varíola, professor. Não foi a primeira vez que nós tivemos esse movimento anti-vacinas atuando no Brasil, né? Infelizmente, né? Como você citou, esse movimento revolta das vacinas que aconteceu no Rio de Janeiro, ele foi um movimento também contra vacinas. Agora nós vivenciamos isso muitos anos depois, né, algumas décadas depois, em que nós temos acesso à informação que salva vidas, mas de uma forma absolutamente avassaladora, né? Eu acredito que nós passamos pela maior campanha de desinformação da nossa história agora durante a pandemia da Covid-19, né? Então nós não podemos esquecer o enorme descompasso que levou aí a quase 700 mil mortes de brasileiros e brasileiras pela Covid, né? Um número certamente bastante subnotificado. Cabe lembrar que se não fosse a pressão de setores organizados da sociedade, alguns governadores, os estados, os municípios, né, que graças ao STF assumiram protagonismo no combate à pandemia, não fossem as sociedades científicas, médicas, alguns profissionais da área de saúde, o SUS, as nossas universidades públicas, os institutos de pesquisa públicos, como Butantan, Fiocruz e boa parte da imprensa brasileira, a situação seria muito pior comparada, por exemplo, com o que aconteceu na revolta das vacinas. Agora, professor Leandro, essa sobrecarga de informações acaba, de certa maneira, professor, desanimando as pessoas quanto a ter o cuidado de filtrar, checar e avaliar tudo aquilo que lê? É difícil responder essa pergunta. Quer dizer, as pessoas buscam se informar. A pergunta é: da onde vem essa informação e com que intenção vem essa informação? Então é muito difícil a gente saber se as pessoas estão recusando a informação por causa da sobrecarga. O problema é que elas não sabem julgar. O Luiz Carlos tinha falado. Imagina um cara se apresentando como doutor fulano, que faz suas pesquisas e que não é prestigiado pela comunidade porque ele é um lutador à parte, né? Isso aconteceu, eu fui processado por um desses. E que eles, na verdade, eles estão salvando as pessoas, estão informando você do que você não quer que saiba. Tem, por um lado, isso, e por outro lado, tem nós, cientistas, tentando trazer uma descrição científica do que vem acontecendo, né? Do que a gente pode usar. E é muito complicado para as pessoas filtrarem. E junte-se a isso redes sociais. Eu acho que o fenômeno das redes sociais é um assunto ainda não bem deglutido, não bem entendido no mundo inteiro, porque no Brasil hoje a maior parte da população confia mais na informação que recebe de redes sociais, do WhatsApp, do Twitter, do Facebook, do Instagram, dessas fontes, do YouTube também, dessas fontes de informação que ela recebe, do que a informação filtrada pela imprensa tradicional, né? E a imprensa tradicional trabalha para isso, isso tem um custo, né? Em geral, essa informação que vem por rede social chega sem que a pessoa pague explicitamente. Na verdade, ela está pagando com a alma dela, né? Com seus dados pessoais, suas preferências, mas ela não se dá conta disso. Então, ela acaba filtrando o tipo de informação que ela confia porque ela se sente próxima e voltando, porque isso reforça as crenças iniciais dela. E cria uma situação, eu sempre gosto de citar um fato que a gente constata, é que essas coisas estão muito associadas. É muito raro você ver alguém que é anti-vacina que não acredita que cloroquina ou que ivermectina curam Covid, com azitromicina, vitamina D, aí tem essas misturas que eles fazem, né? Porque faz parte da identidade deles. E essas pessoas, invariavelmente, se identificam com o ex-presidente que atualmente está nos Estados Unidos, lá, isolado, e não volta para o Brasil de jeito nenhum. É a identidade das pessoas, né? Então, por isso que essas discussões ficam muito grosseiras, às vezes é muito difícil discutir com essas pessoas, porque elas vão te agredir quando elas não têm mais argumento. Porque elas estão percebendo que quando a gente explica a ciência, você está ofendendo ou tentando anular a própria identidade delas.
Então, professor Luiz Carlos, a política, ela dividiu a sociedade e também a própria comunidade acadêmica, né? Agora, qual o reflexo disso no âmbito da ciência, professor? Olha, Márcio, eu penso que trata-se de um fenômeno global, mas que no Brasil ganhou uma dimensão maior por causa da atuação negacionista, né, de setores governamentais. Eu penso que isso tem consequências graves, em particular no contexto de problemas nos quais a ciência, que nós tanto defendemos aqui, exerce um papel indispensável para o enfrentamento, como é o caso da pandemia, como é o caso do impacto das mudanças climáticas, por exemplo. Nós precisamos nos contrapor firmemente e com eficiência a essas ondas negacionistas. E nós temos que aprender com aquilo que nós vivemos durante a pandemia, nós temos que aprender com o que está acontecendo com as mudanças climáticas, nós temos que aprender com tudo que foi acumulado ao longo de séculos, em situações, de certa forma, similares com as pesquisas recentes que possibilitam entender melhor esses fenômenos, né? Eu tenho certeza que o impacto enorme da pandemia poderia ter sido atenuado e centenas de milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se tivesse havido uma ação em acordo permanente com as orientações científicas e sanitárias, sem o boicote de autoridades públicas, sem o boicote de médicos, sem o boicote de colegas nossos da academia, sem o boicote de políticos, de empresários, de ex-atletas e de jornalistas, muitos deles que não conhecem nada sobre ciência, mas que falam sobre ciência como se tivessem autoridade, muitos deles usando argumentos de autoridade para falar sobre ciência. O Brasil é um país que tem uma experiência enorme no enfrentamento de epidemias, pesquisas na área de saúde de pública. Nós temos o SUS, nós temos o Butantan, nós temos a Fiocruz, que já enfrentaram, né, outras doenças. Nós temos produção de vacinas, nós temos produção de soros desde o início do século XX. A maioria da população reconhece essas ações, a maioria da população valoriza, né? A gente pode ver isso pelo amplo interesse que houve na população. Mas é algo realmente que nós vamos levar muito tempo para entender todos os fatores sociais, políticos e econômicos por trás dessa onda de negacionismo que nós enfrentamos e vamos enfrentar. E é impressionante que, além das notícias falsas, né, professor Leandro, nós tivemos também os profissionais fake, né? O que se vendeu de jaleco e estetoscópio durante a pandemia foi uma enormidade, né? Não, mas mesmo os profissionais verdadeiros, eu queria complementar o que o Luiz Carlos disse agora, porque isso também é muito importante. E eu falo aqui muito tranquilo, porque eu sou filho de um médico, de um cirurgião vascular. A sociedade brasileira atribui aos médicos uma autoridade que não corresponde ao conhecimento científico e à formação desses profissionais médicos, né? Então, se passa a acreditar no que os médicos falam como se saísse dali a verdade, né? E nessa pandemia ficou muito clara a formação deficiente em ciência de médicos que não conseguiam ler um artigo e que ganharam... não conseguem ler um artigo científico, né? E que ganharam prestígio, em particular, nesse submundo identificado com o ex-presidente, né? Eu chamo de subcelebridades médicas que vinham e falavam com toda a segurança do mundo que no meu consultório eu dei cloroquina para todos os meus pacientes e nenhum morreu. Eu tratei 20 pacientes, nenhum passou mal. O que é normal, quer dizer, ele não comparou isso, como ele não sabe ciência, ele não comparou isso com o grupo que não foi tratado, né, com o grupo de controle. E é muito complicado, e eu já fui bastante atacado por não ser médico que está me metendo em assuntos de medicina. E aí eu criei o bordão, que eu repito sempre, né, que médico não é cientista, né? Médicos brasileiros não são treinados, em geral, quer dizer, claro que tem médico que também é cientista, mas em geral os médicos brasileiros não foram treinados para lidar com ciência, para usar a evidência científica, né? E claro que tem todo um movimento nessa direção, mas ainda é minoritário aqui no Brasil. E aí esses caras ganham autoridade, né? Apareceu pesquisador, tem um picareta que chama o consultório dele de instituto blá 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 blá, como se o consultório dele fosse um instituto de pesquisa sério, né? E aí ele passa por cima de regulações éticas, de regulações de respeito ao paciente. Morreu gente por causa de experimentos irresponsáveis feitos pelo grupo dele, e
continua tudo como estava antes. O Conselho Federal de Medicina defende essas pessoas, porque é uma das coisas mais corporativistas que funciona no Brasil, esse conselho, né? Eu brinco que ele defende a autonomia do médico para fazer o que ele quiser, né? Mas não defende o direito do paciente a um atendimento baseado em ciência. Professor Luiz Carlos, o senhor lembra do filme Apocalipse Now, do Coppola? Sim, sim. Pois é, então nós temos lá a figura do Coronel Kurtz, e que nos lembra que as mentiras contaminam tudo que tocam, incluindo a sanidade mental básica, professor. Contamina a sanidade mental, contamina o debate na área de saúde pública, contamina e prejudica o melhor combate, né, o combate efetivo a uma crise sanitária global como essa, né? Não foi só aqui no Brasil que nós vimos isso, né? Mas as pessoas também têm que entender, Márcio, que a ciência, ela não é, digamos, um catecismo que acolhe dogmas absolutos. A ciência contínua busca por algo próximo da verdade. Muitas questões, muitas dúvidas, muitas controvérsias sobre a Covid, elas foram motivos de debate justo entre especialistas, o que é natural nesse processo de construção do conhecimento científico. Mas as fake news, os negacionismos, né, que camuflam e sustentam escolhas políticas, ideológicas, camuflam preconceitos, né, esse grande volume de notícias falsas que circulou, ele não pode ser acreditado apenas à falta da informação ou à ignorância das pessoas. Então, eu insisto, né, que tem fatores ideológicos, políticos, religiosos, psicológicos, tem concepções deturpadas também sobre ciência, né? Elas estão por trás dessas atitudes negacionistas, né? E também atrás do processo de produção, assim como de aceitação das fake news. E também, a gente não pode esquecer, estão atreladas a movimentos que atacam a democracia e que buscam construir a desconfiança na ciência. E a ciência, Márcio e Tesla, ela é um dos pilares mais importantes da democracia moderna. Professor Leandro, preocupa o fato dos nossos dados serem mantidos em silos de informação particular? Afinal, nós estamos perdendo aí o direito de escolha a partir do momento da compartilhação desses dados e, consequentemente, a gente ficaria mais vulnerável quanto ao recebimento de fake news, professor? Eu acho que isso não tem a ver com onde que os dados estão guardados. Quer dizer, e hoje é verdade que uma grande parte dos dados sobre cada um de nós que está conversando aqui, de tempo em tempo aqui no Brasil, vazam, dados bancários, inclusive, estão guardados em bancos de dados e servidores privados, né? Tem 3 grandes empresas que fazem isso no mundo inteiro. E isso funciona mais ou menos bem, quer dizer, porque essas empresas vivem disso. No momento em que esses dados escorregam, ninguém mais vai querer guardar os dados com eles, né? Mas eu acho que não é porque os dados estão guardados em empresas privadas que nós estamos vulneráveis ao uso desses dados para fins não muito republicanos, né? A gente está vulnerável a esse tipo de coisa porque pessoas decidem usar esses dados para criar desinformação, notícias falsas, teorias falsas. Então, eu acho que o problema do meio, aí onde a coisa acontece, é o fato da gente estar ligado a uma rede mundial de computadores. Quer dizer, o fato dos dados estarem interligados no mundo inteiro e bem ou mal protegidos, mas porque as pessoas têm acesso a eles. Agora, ainda com relação às fake news que foram veiculadas, por exemplo, no momento em que aflorou a fake news sobre o Bill Gates e outras pessoas poderosas, professor, que criaram o vírus exatamente como um meio de impor vacinas e que seriam usadas para injetar nas pessoas um microchip para que uma rede de vigilância internacional pudesse ser estabelecida, professor Luiz Carlos. Ô Márcio, essas foram algumas das fake news, né? Mas assim, algumas elas são mais danosas. Quando nós começamos a vacinação no país, particularmente a vacinação infantil, é que nós passamos pela maior onda de desinformação. Porque no início da vacinação, eles começaram a espalhar
que as vacinas estavam causando efeitos colaterais irreversíveis, que estavam matando pessoas, que estavam matando crianças e que isso estava sendo escondido. Então, essas fake news que você citou, elas são, de certa forma, assim, elas circulam, mas, assim, algumas pessoas acreditam, sabe, porque acreditam em qualquer coisa, mas elas não são aquelas que nós, combatendo fake news, nós aqui do grupo, né, aliás, eu estou com a camiseta aqui do grupo Derrube as Fake News, que foi um grupo montado exatamente para combater todo tipo de fake news contra as vacinas e as medidas não farmacológicas, mas essas não são tão danosas. Agora, no processo de espalhamento, Márcio, tem alguns atores que são muito importantes. Por exemplo, é muito difícil lutar contra o processo de desinformação proveniente de membros de órgãos oficiais do Palácio do Planalto. Foi muito difícil, porque aí você pega esses órgãos oficiais do Palácio do Planalto, e aí eu estou incluindo o Ministério da Saúde, né? Eu estou incluindo aí o presidente, estou incluindo algumas autoridades ligadas ao governo, ao ex-governo federal. Então, eles promoveram aí uma onda enorme de disseminação de mentiras, que essas sim têm um impacto enorme direto na população brasileira, principalmente com relação aos seus seguidores. Professor Leandro, até que ponto o jogo da mentira transmitiria aí uma sensação de controle sobre aquele que você está enganando? Mas muitas vezes é preciso distinguir, entender o processo de disseminação da desinformação, né? A desinformação a gente sempre chama de desinformação ou a disseminação de notícias falsas com a intenção de enganar. Então, a pessoa com a intenção de enganar, como o Luiz Carlos bem pontuou agora, muitas vezes estava muito próximo do presidente da República, né? Agora apareceu que computadores do Gabinete de Segurança Institucional foram usados como fonte de desinformação. E essas pessoas estavam disseminando essas informações com a intenção de enganar a população. Uma vez que isso começa a ser amplificado, muitas vezes a pessoa que amplifica nem sabe que está amplificando desinformação. Ela recebe uma mensagem normalmente feita para gerar pânico, né? Elas são escritas em maiúsculo, cheio de emojis de pânico, né? Para te colocar numa situação psicológica de pânico, e você quer avisar o maior número de pessoas possível que uma coisa muito grave está acontecendo. Então você nem se dá conta que você está espalhando desinformação. E eu já passei mais de uma vez por experiências assim comigo. Eu recebi desinformação do bem, né, que concordava com o que eu acredito, e eu sem verificar a veracidade, só que não me colocava em pânico, era uma coisa tão legal que eu queria passar para frente. E eu sem verificar a veracidade dessa informação, eu passei para frente, mais de uma vez. E quando eu me dei conta, cara, isso aí não é... Eu caí no golpe, né? Eu volto atrás, aviso, solto uma nova mensagem avisando, desconsidero o que foi recebido há pouco tempo, porque não consegui confirmar a fonte, né? Então, todo mundo está sujeito a isso. E como que a gente prepara, então? Aí a pergunta, como que a gente prepara as pessoas para ter uma leitura crítica da informação que recebe, checar a fonte dessa informação, ver se isso faz sentido e deve ser compartilhado com familiares, amigos, conhecidos. É impressionante, mas antigamente, né, professor Luiz Carlos, as pessoas mentiam mais através do telefone fixo, né, do que pessoalmente. E hoje, na web, elas acabam encontrando aí um novo esconderijo para continuar mentindo, mas também pelo telefone celular através do WhatsApp, né? Por todos os meios, né? Infelizmente, né? Então, é por isso que é tão difícil combater essas notícias. A gente não sabe até quais são as fontes, né? Como elas são originadas. Durante a pandemia, nós soubemos, por exemplo, a origem de algumas delas, né? Algumas delas eram requentadas do movimento antivacinas do exterior, outras eram criadas aqui em house mesmo, aqui no país, pelo gabinete paralelo, né? O Shadow Cabinet, o gabinete do ódio, como nós chamamos. Agora é importante, né, Márcio, a gente falar também sobre a responsabilidade que nós, cientistas, os jornalistas, têm de levar para a população brasileira as melhores informações científicas, né? De esclarecer dúvidas da população, de pais, de responsáveis, também por nossas crianças, lutar contra os disseminadores de mentiras, contra esse negacionismo científico, contra esse obscurantismo intelectual que infelizmente tomou conta desse país. A gente sabe, né, a ciência deu uma resposta absolutamente extraordinária
na pandemia. Entregou vacinas eficazes que salvaram vidas e as vacinas nos tiraram da crise sanitária, né? Nós não tivemos nunca uma campanha nacional de conscientização, de esclarecimento da população sobre a importância de vacinação. Nós precisamos fazer isso agora. O novo Ministério da Saúde precisa fazer isso agora. Defender a importância da vacinação para a proteção da população e de crianças, né? Então, mas para lutar contra essa rede, nós podemos falar muito aqui, mas a gente precisa de estratégias de comunicação em massa, né, com informações claras, objetivas, que deveriam ser parte de uma política de Estado. Professor Leandro, até que ponto o algoritmo das redes sociais estaria programado exatamente para sustentar, não importa que posição razoável ou absurda, desde que ela sirva para mexer com os medos, principalmente dos eleitores, professor? A gente precisa entender o objetivo dos algoritmos. Como eu falei antes, a rede social tem dono, não é um serviço público, né, que os estados proporcionam aos seus cidadãos. Ela tem dono e ela é um negócio. Então, você faz parte do negócio quando você está numa rede social. O objetivo do algoritmo não é disseminar informação correta ou informação traçável, né, que você pode descobrir a origem. O objetivo do algoritmo é fazer com que as pessoas se mantenham na rede social o maior tempo possível para serem expostas a publicidade, informações, o que a rede vende, né, até para descobrir mais sobre os seus hábitos. Então, o algoritmo, para que ele te mantenha mais tempo na rede social, ele vai reforçar o que você já pensa. Então, uma vez que você se interessou por um assunto, vacina, por exemplo, você vai dizer, eu acho que talvez vacina cause autismo. Se você entrar numa bolha de vacina causando autismo, o algoritmo não vai te propor uma visão alternativa. Ele só vai reforçar, vai te recomendar coisas similares ao que você está vendo para que você fique na rede. E é isso que vai acontecer. Agora, então, os algoritmos acabam sendo cúmplices da disseminação de desinformação. Uhum. Professor Luiz Carlos, os estudos mostram que mesmo depois da correção de uma desinformação, né, crenças falsas ainda podem permanecer e são difíceis de mudar. É aí que mora o perigo, professor? Mora muito perigo aí, né? Porque é exatamente contra isso que nós precisamos lutar no futuro. As pessoas acreditam naquelas notícias que são convenientes para elas. Então, para desmontar essa máquina de desinformação, é muito difícil. Hoje, Márcio, nós estamos só correndo atrás. Então, a fake news vem e a gente tenta desmentir. Mas não é dessa forma que a gente vai lutar, que a gente vai acabar com isso. Nós precisamos, de certa forma, reconhecer a importância da divulgação científica nas nossas instituições, nas nossas agências de fomento. Nós precisamos investir em letramento científico e digital. Nós precisamos de campanha em massa contra a desinformação nos vários veículos de mídia, os mesmos que espalham desinformação. Nós precisamos também de ações de veículos jornalísticos para evitar compartilhar desinformação. Só para dar um exemplo para você, eu atuei muito com a Lupa, com a Comprova, né, a Lupa da Folha de São Paulo, Comprova, mas ao mesmo tempo, combatendo fake news, mas ao mesmo tempo que eles criaram essas opções de combater a desinformação, a Folha de São Paulo, por exemplo, publicou num domingo, em 2 páginas inteiras, uma campanha de uma associação de médicos defendendo a cloroquina. Então nós temos que cobrar uma atuação mais efetiva, né, desses veículos jornalísticos, das plataformas de mídias sociais para combater as milícias digitais. Nós precisamos, Márcio, responsabilizar agentes públicos na propagação, na legitimação, né, da desinformação, porque uma autoridade não pode alimentar a desinformação, entende? Então, é preciso, sim, combater essa máquina de desinformação para que a gente possa combater essa construção da ignorância. Nós precisamos ensinar a explicar a ciência, defender o método científico, né? O Tesla falou isso lá no início. Né? Não é só transmitir a informação, mas a gente precisa construir uma espécie de cidadania científica. Então nós vamos precisar refletir muito nos próximos anos em como combater essa onda crescente no país. Professor Leandro, dentro da sua missão, só um teste de realidade para desmascarar uma história mentirosa, fantasiada de notícia, professor? Olha, a minha atuação é muito modesta, quer dizer, o que eu tento é, assim como o Luiz Carlos, tentar trazer informação para as pessoas, colaborar com órgãos da imprensa, sempre que possível, né, para trazer uma visão da ciência para as coisas. Então, o teste de realidade aí é justamente
como a gente sabe o que a gente sabe. Eu acho que isso é muito importante. O método, o caminho, o processo da ciência, né? Como é que a ciência sabe o que ela sabe? Por que para nós é muito mais próximo da realidade o conhecimento obtido através da metodologia científica do que o conhecimento obtido por outras formas? Por que a gente acredita, e aí é uma crença pesada mesmo, por que a gente sabe e acredita que o conhecimento que vem através da ciência é o que pode nos levar, por exemplo, a combater uma pandemia? Professor Luiz Carlos, hesitação vacinal é um fenômeno multifacetado, influenciado por vários contextos sociais, culturais e políticos. E a hesitação vacinal brasileira, professor? Olha, o brasileiro sempre gostou de vacinas, né? Nós sempre tivemos coberturas vacinais super elevadas para as principais vacinas do calendário infantil. Eu já mencionei sobre isso. Elas sempre ficaram numa taxa de 90% a 95% ou mais. E por isso nós conseguimos controlar várias doenças. Olha, eu talvez aqui seja uma pessoa mais velha, convivi com colegas meus que tiveram poliomielite. Quanto tempo você não vê casos de poliomielite no Brasil? Sarampo era super comum. Quanto tempo você não vê muitos casos de sarampo? Mas para essas doenças elas não voltarem, a taxa de cobertura vacinal precisa estar lá em cima, 90%, 95%. E daí você precisa de campanha nacional de conscientização em todas as mídias no horário nobre. As vacinas, Márcio, elas são vítimas do próprio sucesso. Porque elas funcionam tão bem mantendo essas doenças sob controle que boa parte da população acha que elas não existem mais. Isso aí leva um pouco de hesitação vacinal, né? As pessoas também, elas não têm como ir nos postos de saúde, nas UBS, tomarem as vacinas nos feriados, nos fins de semana, então precisa pensar isso, precisa de mais contratações para o SUS, né? Nós precisamos lutar contra o movimento anti-vacinas, que também está contribuindo para aumentar a hesitação vacinal. Agora, as pessoas têm que entender que vacinas salvam vidas, salvam milhões de vidas por ano, salvam várias vidas por minuto, e graças às vacinas nós mantemos essas doenças que matam, que incapacitam, sob controle. Graças às vacinas nós erradicamos a varíola do planeta, que matou 350 milhões de pessoas até o século XX, né? Então é preciso uma campanha nacional firme de conscientização da população brasileira para que a gente volte a ter altas taxas de cobertura vacinal, combatendo a hesitação vacinal. Professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, que comanda os quadros A Ciência em Tempo de Avanço e campanha de vacinação contra a desinformação no Trocando em Miúdos. Muito obrigado pela sua participação em mais um Contraponto, professor. Eu que agradeço a você, cumprimento o Tesler e lembro, né, que a ciência, gente, foi capaz de dar uma resposta extraordinária e nós resistimos ao terraplanismo negacionista. Nós lutamos contra uma retórica oficial espalhando mentiras, boicotando orientações científicas e sanitárias, e nós conseguimos vencer essa pandemia. A ciência venceu o negacionismo e o charlatanismo. Um abraço a você, Márcio, Tesler, e a todos os ouvintes. Professor Leandro Tesler, do Instituto de Física Glenn Battaglia da Unicamp e pesquisador do Grupo de Estudos da Desinformação em Redes Sociais e que vai comandar o quadro Teste de Realidade no Trocando em Miúdos. Muito obrigado pela sua participação, professor. Eu que agradeço pela oportunidade, é sempre um prazer conversar com você, Márcio, com o Luiz Carlos, meu colega aqui da Unicamp, e eu quero reforçar o que o Luiz Carlos falou, quer dizer, a ciência venceu essa pandemia. Eu diria que a vitória final ainda não chegou, mas a ciência está ajudando não só ajudando, ela está sendo fundamental para que a gente vença essa pandemia. E chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Marcamos encontro para a próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.